Historicamente ligado às religiões de matriz africana, o racismo religioso tem raízes nos preconceitos raciais e culturais. Entre 2019 e 2021, as notificações de intolerância contra essas religiões cresceram mais de 270% no Brasil. Mas afinal, o que explica esses ataques? Para debater o assunto, o Reverso UFES recebe hoje Adriano Jardim, professor do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFES, mestre e doutor em psicologia. Adriano, para começar, eu quero te perguntar, o que é racismo religioso? Ok, muito obrigado pelo convite e a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho das pesquisas, né, e dos trabalhos que a gente faz em nível de extensão, né, e de ensino também, falando sobre essas questões raciais. O racismo religioso, Maine, é um tipo de intolerância religiosa, mas muito particular e específica, que existe em larga escala no Brasil, infelizmente, né? Então, é um tipo de hostilização, demonização, né, desvalorização de religiões que são tradicionalmente ligadas a culturas negras, a culturas que vieram do continente africano, junto com as pessoas que vieram nesses 300 a 350 anos de escravidão, né, da África. Então, as pessoas que propagam religiões, né, que são de religiões de matriz africana, às vezes a gente chama de religiões de matriz africana, às vezes de religiões matriciadas, né, às vezes de religiões afro-brasileiras ou às vezes até religiões inspiradas no continente africano, porque elas foram reinventadas no Brasil. Então, estou falando Umbanda, Candomblé, Quimbanda, Batuque do Rio Grande do Sul, Xangô pernambucano, o Terecô do Maranhão, Tambor de Minas, são religiões que têm uma forte ligação com as culturas negras africanas, que vieram, portanto, nos navios, né, negreiros, junto com a população negra, e que foram recriadas, inventadas, né, tradições, né, de religiões tradicionais africanas, recriadas aqui no Brasil e que têm sofrido muita hostilização, tem sofrido muita perseguição e atos de violência que se multiplicam nos últimos anos aí, muito ligados nessa onda de fundamentalismo cristão. Ótimo. E o senhor, que faz parte de uma religião de matriz africana, que é umbandista, poderia nos dizer se pessoas brancas sofrem racismo religioso também ou é uma situação totalmente diferente? Ok. Então, Maine, assim, né, eu sou pesquisador, né, sou psicólogo e né, estou à frente de projetos de extensão de pesquisa e de ensino, né, ligados às religiões de matriz africana, mas eu também sou adepto, né, eu sou umbandista, sou candomblessista, eu tenho ligação com essas religiões, né, então eu falo desses dois pontos de vista, né. Como você pode ver, eu sou uma pessoa branca, portanto eu não tenho lugar de fala, eu não tenho condição de falar para você o que é sofrer o racismo, porque no Brasil nós temos o racismo de marca, né? Portanto está ligado aos traços raciais. E eu, obviamente, não sofro esse tipo de experiência, mas as pessoas, todas as pessoas que são adeptas ou ligadas a culturas identificadas socialmente como culturas africanas, culturas negras, vão sofrer o racismo religioso por conta da sua condição de adeptos dessas religiões, tá? Então, é importante que as pessoas entendam, né? No Brasil, o racismo é ligado aos traços fenotípicos, tá? Agora, o racismo, ele é estrutural, ele é institucional e ele é cultural, social, né? Ele está aí em todas as culturas, em todos os nossos hábitos, né? E, portanto, ele não é dirigido somente às pessoas né, com esses traços, mas também a todas as manifestações culturais que apontam para a África, que apontam para os povos originários brasileiros e para os povos africanos, que são vistos nesse sistema racista brasileiro como inferiores, primitivos, né? Demonização, se você cultua orixás, se você cultua entidades de umbanda, se você cultua algum tipo de divindade que faz referência à África, você é demonizado, você é visto como alguém que, né, pratica cultos demoníacos, que você só faz coisas para o mal e não faz coisas para o bem, né? Entende? E geralmente o bem é associado a cultos cristãos e os cultos africanos são associados ao mal, né? Isso faz parte do raciocínio
do racismo. Então a gente precisa entender que o racismo, ele não é dirigido somente às pessoas, mas ele é dirigido às práticas culturais também. Então as religiões de matriz africana sofrem intolerância religiosa pelo racismo, por isso que chama racismo religioso. Você pode ter intolerância religiosa com qualquer religião. Alguém pode hostilizar, como pode também haver uma intolerância com pessoas que não têm religião. Ah, se você não tem religião, você não tem Deus, então você não é uma pessoa boa, então você é uma pessoa... Né? Então as pessoas às vezes podem ter esse tipo, isso é um tipo de intolerância a uma posição específica quanto à religião, né? Não é disso que se trata no caso do racismo religioso. No caso do racismo religioso, que sofrem os adeptos de Umbanda, de Candomblé, de Quimbanda, né, é uma desvalorização e uma demonização das suas práticas culturais, das suas práticas religiosas, tá? Então, o que tem por trás disso, independente de se isso é dirigido a uma pessoa negra ou a uma pessoa branca, mas sempre a um adepto dessas religiões, é um desprezo e um crime, uma violência contra a cultura africana, a cultura negra. Professor, como eu disse anteriormente, as notificações de intolerância contra as religiões de matriz africana cresceram mais de 270% no Brasil só entre 2019 e 2021. Na sua opinião, qual é o motivo desse aumento todo? Então, Maine, infelizmente, esses dados procedem, né? De fato, a gente tem visto um aumento, né, de episódios, de situações de violência, né? A gente tem registrado esses episódios, né? Eles têm tido mais visibilidade, é óbvio, né? Mas não dá para a gente dizer que é só um aumento de visibilidade. De fato, tem havido um aumento, né? As pessoas têm se sentido mais estimuladas a fazer ataques e violências aos adeptos, às vezes até às casas de religião, né? Às vezes a gente vê um terreiro, um inzó, um ilê ser invadido, os objetos do culto são quebrados, né, vandalizados, às vezes tocam fogo na casa, né? Às vezes até as pessoas podem sofrer agressões físicas, né? A sua integridade, né? Então a gente vê esse aumento, né, dessa incidência dessas situações ligado a um aumento de um discurso de um fundamentalismo cristão que a gente tem visto também muito mais frequente, muito mais presente, né, atualmente na sociedade brasileira. Então, de fato, esse fundamentalismo cristão que demoniza, que hostiliza, né, que fala, né, ou propaga ideias de que o umbandista, o candomblessista é alguém que cultua o diabo, cultua o demônio, né, e, portanto, né, associa o culto sempre a algo do mal, para fazer o mal, né, quer dizer, não passa na cabeça dessas pessoas que alguém pode estar indo para um terreiro, para um nzó, para um ilê, para praticar algum ritual para o bem, para a saúde das pessoas, né? Então, por conta do racismo, a pessoa costuma associar a algo como mal, né? Enquanto que acha que no culto cristão as pessoas vão numa igreja, vão num culto só para rezar, ou para orar, ou para pedir algo positivo, nem sempre, né? A gente sabe que nem sempre isso acontece, né? Então, é da pessoa, né? E não do culto em si, né? Então, infelizmente, a gente tem visto aí, né, essa maior articulação política também, no cenário político, né, de uma certa bancada, né, que está sendo, digamos, ganhando volume também, que é um lobby, né, cristão, que se liga ao fundamentalismo cristão. Então, eu te diria assim, com quase certeza que esse aumento dessa incidência, dessa violência, é devido a essas questões do fundamentalismo cristão. Ótimo. E essa questão do racismo religioso no Brasil é muito complexa, mas existem caminhos para que a gente possa combater essa discriminação? Sim, né? Assim como Frantz Fanon, né, que é um autor, né, muito importante, um médico, né, um psiquiatra que nos falou do sistema colonial, apontava, né, a cura para esse sofrimento do racismo é um reencontro com as suas raízes culturais, né?
Então, os africanos, né, os negros, quando eram embarcados no continente africano para virem escravizados para o Brasil, eles eram obrigados a dar 7 voltas na árvore do esquecimento, né? Então, se dizia para eles que quando eles passassem 7 vezes em torno dessa árvore, eles esqueceriam toda a sua cultura, todas as suas referências culturais, estariam prontos para serem aculturados numa nova cultura, não por acaso cultura europeia, eurocêntrica, né, da branquitude. Então, eu não vejo solução para o Brasil, inclusive do ponto de vista das suas contradições políticas e econômicas, se a gente não resolver as questões raciais, né? Nós somos um país profundamente racista, estrutural, né, institucionalmente racista. Nós tivemos 300 a 350 anos, né, de escravidão, e isso criou uma sociedade que ela é totalmente organizada a partir de castas raciais, inclusive, né, e econômicas. Então, a gente não consegue resolver as nossas contradições em todos os níveis políticos, econômicos, se a gente não conseguir fazer uma pacificação, um reencontro, né? Uma pacificação no sentido assim, com as nossas raízes que foram pelo epistemicídio, né, negadas, né? Nós somos um povo que tem uma língua profundamente marcada por influências culturais africanas, que tem uma geografia, que tem um modo de convívio, né, profundamente negro e africano, e nós estamos de costas para essa herança, que é uma herança civilizatória, porque, na verdade, a presença do negro no Brasil e dessas culturas africanas trouxe para o Brasil uma série de hábitos, né, que são civilizatórios, né? É o convívio, é a cooperação, né, a vida comunitária, né? A tentativa de, ao invés de você converter o outro para a sua fé, de você conviver e valorizar a fé do outro. Isso é o traço cultural africano, né? Então, eu não vejo como a gente conseguir resolver as nossas contradições sem a gente fazer esse retorno a essas culturas né, enunciá-las, né, a partir né, dos seus traços principais. Perfeito, Adriano. Eu quero te agradecer por ter participado, por ter aceitado o nosso convite. Quero agradecer também a você por ter assistido. E o Reverso UFES fica por aqui. Até a próxima.